E aí galera, eu sou o Jairo, aluno de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistema. Estou cursando o terceiro semestre na Universidade Anhanguera do Campo Limpo. Este vídeo é um trabalho do professor Douglas Souza da matéria Algoritmos e Estrutura de Dados. Neste trabalho eu devo mostrar como é feito um programa que faz a validação do CPF escrito em linguagem C. Este vídeo eu vou estar dividindo em 3 partes. A primeira delas vai ser o conceito do cálculo do dígito do CPF. A segunda parte vai ser as observações antes de começar a programar. E em terceiro vai ser a programação propriamente dita. Bom, muito provavelmente você já se cadastrou em algum site que solicitou o seu número de CPF. Para evitar que você digitasse o CPF incorretamente e enviasse uma informação que mais tarde podia trazer transtorno, a aplicação ou o site que solicitou esse CPF faz um cálculo com os 9 primeiros dígitos do seu CPF. O cálculo retorna um resultado com os 2 dígitos. Aí o programa compara se o resultado desses 2 dígitos são iguais aos 2 últimos dígitos do seu CPF. Certo? Então você tem o CPF com esses 9 primeiros dígitos. E aí ele faz um cálculo que retorna 2 dígitos. Isso no computador, no programa que faz esse cálculo. E ele compara se esse resultado é igual ao dígito que você digitou aqui. Um exemplo é esse site aqui do manager.com.br, onde eu digitei alguns dígitos inválidos aqui, onde eu digitei que o meu dígito é 57. E ele já deu uma mensagem de erro que esse CPF não confere. Ou seja, ele fez um cálculo com esses 9 primeiros dígitos e deveria ser um outro dígito aqui, ou algum número que está errado por aqui. Então, toda vez que você digitar esses 9 primeiros dígitos, os 9 primeiros dígitos já tem que ser igual ao cálculo que está sendo feito. Certo? Para ilustrar melhor, eu fiz uma tabela aqui no Excel que é mais ou menos, funciona mais ou menos assim. Mais ou menos não, é exatamente assim. São digitados seus 9 primeiros dígitos e o seus dígitos verificador. Isso no exemplo que você estivesse num site, digitou seu CPF com o dígito verificador e aqui do lado ele informa se o CPF é válido ou não. Então, para ilustrar aqui, eu vou alterar um número aqui, apenas um número. E aqui ele já mostrou que o CPF está inválido. Isso é o que a gente enxerga no site. E dentro do programa, na aplicação, esse é o cálculo que é feito. Daqui para baixo é o cálculo que é feito. Então é mais ou menos assim. Primeiro você vai precisar de uns multiplicadores aqui, começando de 10, 9 na ordem decrescente até 2. Tendo esses multiplicadores, vai pegar 10 vezes o seu primeiro dígito do CPF e ele preenche com o resultado aqui. O próximo é 9 vezes 5 e coloca o resultado assim e faz isso para todos os dígitos do seu CPF. Tendo os resultados escritos aqui embaixo, você soma esse valor, né? Então a soma desses resultados vai ter uma soma aqui de 296. Esse 296 você multiplica ele por 10 para acrescentar um zero a mais. E aqui vai então uma operação matemática que a gente não utiliza tanto no dia a dia, chama módulo. Então a gente vai ter que seria o resto da divisão. Então você vai pegar 2.960 dividido por 11. Você vai sempre dividir por 11. Só que dessa vez você vai pegar o resto da divisão. O resto dessa divisão, 2.960 dividido por 11, vai sobrar isso. Certo? Então você já identificou esse resultado, vai ser o resultado do seu primeiro dígito aqui. E agora o próximo
Já encontrei esse dígito, agora eu vou encontrar o próximo dígito aqui, que eu quero verificar se esse número está correto. Então, ao invés de ser 10, aqui eu vou colocar 11, na ordem decrescente também. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3. Vou pegar 11 vezes o meu primeiro dígito do CPF, coloco o resultado aqui embaixo. 10 vezes 5, 50 e assim por diante. E no final desses resultados eu vou também ter uma outra soma aqui que deu 344. E agora eu vou fazer um outro cálculo aqui com esse 344, que é exatamente isso aqui: some TOT D2, que seria o 344, mais, abre parênteses, o dígito 1, que seria esse aqui, vezes 2, fecha parênteses, multiplica por 10, vai dar esse resultado. Tendo esse resultado, eu faço de novo o resto da divisão por 11. Então, faço a divisão de 3.460 dividido por 11. Pego o resto dessa divisão, vai dar 6. E aí eu tenho o meu computador calculou que o dígito verificador desse CPF que foi digitado aqui deveria ser 16. E aí ele compara se 16 é igual ao que você digitou aqui em cima. Sendo igual, o CPF está válido, ok? Uma das exigências solicitadas pelo professor é que o programa consiga calcular o CPF digitado pelo usuário com ou sem máscara, que seria aqueles pontos e os traços. Isso significa que vou precisar de uma variável de vetor do tipo string, onde ela recebe todos os caracteres em seu vetor, seja numérico ou não. E fazer uma varredura com um loop em todos os caracteres dessa variável, em busca do que é numérico. E toda vez que o loop encontrar um valor diferente de ponto e tracinho, a gente vai abastecer um outro vetor, uma outra variável do tipo inteira. No final dessa varredura, nós vamos ter uma variável completamente livre de caracteres de texto. Uma outra observação é que na linguagem C, quando passamos um caractere de string, que seria o char, para uma variável do tipo inteira, ela passa o valor que ele representa na tabela ASCII. Um exemplo, eu tenho uma variável de texto, uma de string, né? O caractere 0, guardei esse caractere nessa variável de texto, o caractere 0. E aí, mais tarde, eu precisei mover esse valor, esse string, para uma variável do tipo inteiro. Só que quando eu transfiro para uma variável do tipo inteiro, ele pega aquele caractere que seria o 0, ele transfere o valor que ele representa na tabela ASCII. O 0 na tabela ASCII ele é representado pelo número 48. Então ele não entende que o char, o 0 que a gente digitou, ele é um número, ele é um texto representado pela tabela ASCII, que seria o 48 no caso do 0. Então o 1 seria 49, o 2 50 e assim por diante. Então, para a gente resolver esse problema, na hora que eu for abastecendo a variável que é do tipo inteira, eu já vou subtrair esse valor para o 48. Então aí eu vou ter o número real já abastecido, né, na variável inteira, e daí a gente vai poder fazer o cálculo. Então aí você vai ver aí na programação que eu vou estar fazendo a subtração por 48. Uma outra observação que vocês viram aí no Excel é algumas operações matemáticas. Então aí você deve incluir a sua biblioteca net.h. Ok? Bom, galera, vou aqui explicar um pouco do subcódigo. Primeiro eu comecei com as bibliotecas, né? Aqui as bibliotecas .net e a string que a gente vai precisar manipular dados de string. Bom, a primeira
comecei aqui já declarando as variáveis. A primeira variável chamei ela de CPF, uma variável de vetor com 15 posições, 15 níveis. Essa variável tem 15 posições porque eu estou considerando que o usuário vai digitar o ponto e digitar os pontos e o traço. E a próxima variável aqui, ela já é inteira, tipo inteiro, 20. Então, CPF novo, o que elas vão ter? Vão trabalhar juntas, né? Elas vão receber um valor aqui com caracteres de ponto e traço. Vou fazer um loop, né, nesses vetores dela, nesses 15, e toda vez que ele for numérico, eu vou abastecer essa variável nova aqui, CPF novo. Só que eu só vou abastecer com números, né? Então toda vez que eu achar um número, eu abasteço aqui. Isso em loop, né? Utilizar um loop, achou um ponto, ele não abastece, pula para o próximo e vai abastecendo o número, e já, como dito anteriormente, eu vou estar subtraindo por 48 para a gente ter o número correto aqui dentro. Então, é esta variável que eu vou utilizar para fazer o cálculo. A primeira variável eu só vou utilizar para receber o valor que o usuário digitar, com ponto ou não. Então, esse programa eu estou fazendo uma nota que, mesmo que ele não digite com ponto, ele vai abastecer, vai fazer um loop nela, não achar ponto, mas vai abastecer sempre essa variável. Então, eu vou ter uma variável só números. Outra variável que eu vou utilizar, do tipo inteiro aqui, é o TOTD1, que é exatamente isso aqui no Excel. Esse TOTD1, esse cálculo aqui. Eu vou fazer um loop em todos esses números, fazer a soma, multiplicar por 10, fazer essa divisão e guardar o número nessa variável TOTD1. TOTD2 também, mesma coisa que no Excel, multiplicar 11 pelo primeiro número, isso em loop, somar todos esses resultados, fazer esse cálculo e guardar nessa variável aqui o resto da divisão. Dígito calculado. Esse dígito calculado é exatamente essa variável e esta. Só que aqui eu vou unir as duas. Então, aqui no Excel, então eu vou utilizar o TOTD1 e vou concatenar esses números aqui. Ele vai dar 16. Então eu vou ter em vez de ter dois dígitos, eu vou ter um dígito só que seria o 16. Explicando. Então tem um dígito calculado que é o dígito calculado pelo programa, e um dígito que foi digitado pelo usuário, que seriam os dois últimos dígitos do CPF. Seria esse aqui. Então eu vou confirmar se esse número é igual a este. Então o dígito calculado e o dígito usuário. O dígito usuário foi o que o usuário digitou, né? E fazer a comparação deles. E aqui uma variável global, que acho que todo mundo usa uma variável com esse nome, utilizada em loop. Não sei por que todo mundo usa. E eu vou utilizar ela também. E se tem uma variável i, tem um loop, um for ou um while. Uma variável a também que eu vou utilizar para loop. Certo? Declarei minhas variáveis. Primeiro passo do programa, depois das variáveis, o primeiro comando vai ser um printf, dando um bem-vindo ao sistema. E a próxima mensagem vai ser: digite o seu CPF. E aqui esse comando está guardando serial. O scanf, isso aqui, certo? Utiliza com o scanf, serve o scanf também. Então vai pegar esse valor que foi digitado e gravar na variável CPF. E aqui, essa é uma variável
conta esse comando aqui, strlen, conta a quantidade de caracteres que tem dentro dessa variável, certo? Vou explicar mais pra frente para que eu vou utilizar essa variável tamp, que seria o tamanho da quantidade de dígitos que tem dentro desse CPF. Uma das utilidades dessa variável vai ser para verificar se o usuário também digitou todos os números necessários para fazer o cálculo, né? Um exemplo, se o usuário for digitar só apenas 3 dígitos, a gente já vai falar que esse CPF está inválido. Bom, esse primeiro bloco aqui é o bloco que vai transferir os caracteres da variável de texto para a variável do tipo inteira, só que sem os pontos e o traço. Então eu coloquei uma condição também. Dentro do while tem uma condição, uma condição aqui, uma estrutura de decisão. Então a decisão seria, o que ele está fazendo a varredura, ele vai verificar se em CPF ele é diferente de ponto e diferente de tracinho. Assim que ele for diferente desses dois caracteres, ele vai abastecer a variável CPF novo e vai incrementar 1 aqui, vai ficar andando de 1 em 1 até que termine esse loop, enquanto i for menor que o tamanho, menor ou igual ao tamanho que foi digitado do usuário. Terminou esse loop, eu vou ter uma variável só de números aqui. Agora a gente vai começar o cálculo. Vamos começar vai ser um while também, vai ser de até 8. Aí você vai falar, se você ficar na dúvida, por que 8? Porque meu primeiro vetor de CPF começa em 0. Então eu vou daqui até aqui, fazendo um loop e fazendo os cálculos com todos os vetores aqui. Os vetores sempre começam em 0, né? Quando a gente começa a contar de 1. Então meu tot D1 vai ser igual a ele mesmo, no momento ele vai estar zerado. Deixa eu verificar aqui, tot D1 igual a 0. Então vai ser igual a ele mesmo, mais o CPF, o I. Quem é I? O I é 0. Certo? Então tem I aqui, esse 4. Então, de novo, o tot dele vai ser CPF novo, que seria 0, no caso 4, vezes 10 menos I. O I é 0, então 10 menos 0, 10. Então, se você perceber, essa conta aqui, 10 vezes 4. Então, aqui no CPF vai ser o 4 vezes 10. E aí, tot D2 vai ser tot D2, que seria 0. No primeiro loop ele está valendo 0. E aqui, CPF no índice 0 também. Vezes 11 menos 0, que seria exatamente 11 vezes o meu primeiro dígito do CPF. Terminou esse cálculo, ele guarda nessa variável e já está somando. Ele está fazendo o acumulado aqui, né? Então vai incrementar em I, e agora o I estava valendo 0, agora ele passa a valer 1. Então no meu tot D1 eu tinha guardado 40. Então vai ser 40 mais o meu CPF I. O meu I está valendo 1. Quem é 1? 1, índice 1, o valor dele é 5. Então 40. Eu tinha 40
aqui, então tinha 40 aqui, mais o I, vezes 10 menos I. O I agora está valendo 1, então 10 menos 1 vai ser 9. Então é esse cálculo que a gente fez aqui. 9 vezes 5. 45. Somou 40 mais 45, dá 85. E naquele loop ele vai fazer a conta e acumulando nele mesmo, né? Então é nesse valor. Então esse aqui é um loop que vai fazer isso 8 vezes. E depois ele vai fazer o cálculo. Ele vai ter um valor no TOTD1 296 vezes 10, que é essa conta aqui, e mod 11, esse símbolo da porcentagem, que é o resto da divisão. O resto da divisão vai dar 1. Então uma coisa que eu não comentei ali no Excel é que se o resultado dessa conta aqui, o resto da divisão, ele for maior do que 9, ou seja, se ele for 10, 11, aí a gente vai falar que o resultado de 1 vai ser 0. Esse cálculo também tem aqui na fórmula. Se mod 15 dividido por 11 for maior do que 9, vai ser 0. Certo? E a mesma coisa para dígito D2. Dígito D2 a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? A gente vai fazer esse cálculo aqui. Então, no TOTD2 eu vou ter 344 mais TOTD1 vezes 2. TOTD1 de serviço vezes 2, depois multiplica por 10, esse resultado inteiro, faço a divisão por 11 e pego o resto. O resto vai ficar armazenado nessa variável, vai ser 6, e ele verifica se esse resultado é maior do que 9. Se ele for maior do que 9, ele vai ser 0. E aqui o dígito calculado vai pegar. Aqui é só uma união, tá, pessoal? Isso aqui você pode fazer o cálculo direto. Se isso é igual a este e este é igual a esse. No caso eu fiz assim, eu falei que o cálculo é unir 1 e o 6, que seria 16, e unir esse com esse 16 e verifico se 16 é igual a 16. Então esse é um cálculo que eu coloquei, mas se vocês quiserem fazer de 1 por 1, pode fazer também. Então eu coloquei TOTD1 vezes 10. TOTD1 vezes 10 vai ser este aqui vezes 10 a 10 mais o TOTD2 de 16. E a mesma coisa eu faço aqui, igual a este vezes 10 mais esse aqui. Então eu tenho 16. E aí eu faço o dígito do usuário e o dígito calculado pelo computador, pelo programa, se esses dois números são iguais. Esse é o cálculo que eu fiz aqui. TOTD1 vezes 10 mais TOTD2. E aqui faz a comparação. E aqui eu quero saber qual foi o dígito do usuário. Então eu pego o 10º dígito do CPF que ele digitou e o 11º dígito. Faço a união dos dois. E aí eu comparo aqui se o dígito calculado é igual ao dígito do usuário. Ele vai dar um printf e falar que esse CPF é válido. Se não, ele vai dar outro printf. Outro não, só vai aparecer um. Vai falar que o CPF é inválido, digite novamente. E o System Pause. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos rodar o programa, fazer um teste com esse mesmo CPF aqui que ele digitou no Excel. Então lá, 458 954166, dígito 16. Para
fazer a verificação e vai dar a mensagem: este CPF está válido. Correto? Vamos simular um erro. Aliás, vamos fazer ele funcionar com a máscara, certo? Que foi uma das exigências do professor. Então seria 458.954.166-16. Este CPF está válido. Vamos errar agora no CPF, digitar qualquer coisa aqui. CPF inválido. Este é o programa, pessoal. Eu espero que vocês gostem deste vídeo. Se você curtir, dá um joinha ou deixa um comentário aí embaixo, ok?